Olá, boa tarde. A CPI da Covid analisa documentos sobre as sugestões que o Ministério da Saúde recebeu para o Amazonas em janeiro, quando o estado enfrentava o avanço da Covid e a crise da falta de oxigênio. Médicos enviados pela pasta Manaus recomendaram a instalação de tendas de tratamento com remédios sem eficácia e autonomia de prescrição para enfermeiros. 10 estados retomaram as aulas presenciais. Outros 9 e o Distrito Federal voltam no mês que vem. Mas 7 ainda não definiram data para a reabertura das escolas. Os Estados Unidos divulgam um dado alarmante. A pandemia reduziu em 1 ano e meio a expectativa de vida dos americanos, a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. E ainda disparam as mortes envolvendo ações da polícia em junho no Rio de Janeiro. Enchentes provocam a morte de 25 pessoas na China. Nenhum metrô cheio escapou da força da água. E a estreia do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. O time de Marta e companhia goleou a China a 2 dias da abertura oficial dos Jogos. O Jornal Hoje está começando. E hoje foi dia de volta às aulas para alunos do Paraná. Bom, desde o ano passado, o calendário escolar foi duramente afetado pela pandemia em todo o país. O JH fez um levantamento que mostra que as escolas públicas vão retomando as atividades aos poucos. 10 estados já retomaram as aulas presenciais e autorizaram as prefeituras a fazer o mesmo. Até agosto, já está marcada a volta às aulas em outros 9 estados e também no Distrito Federal. No Paraná, os alunos das escolas estaduais retomaram hoje as aulas presenciais do segundo semestre. Desde maio, a Secretaria de Educação do Estado faz a reabertura gradual das escolas. Agora, 80% das instituições estão abertas. Fim de férias também nas escolas municipais de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A capacidade está limitada a 30% dos alunos e o protocolo é seguido à risca. Álcool gel nas mãos e borrifado nas mochilas. Aferição de temperatura e higienização dos pés. E 1,5 metro de distância entre as carteiras. Quando eu voltei, que eu estava com muita saudade da escola, eu me senti tão feliz, na hora eu me senti radiante, porque é maravilhoso. A escola está muito segura. A Secretaria de Educação de Guarulhos já está mapeando as escolas para saber quais unidades têm capacidade para receber todos os alunos. Nas salas em que não for possível manter o distanciamento mínimo, então será feito um revezamento. A ideia é trazer todo mundo de volta para a sala de aula. A maior rede de ensino municipal do país, com mais de 1 milhão de alunos, já vai começar o segundo semestre com praticamente todos os alunos em sala de aula. No município de São Paulo, a escola que não tiver capacidade física para receber todos os matriculados, mantendo o distanciamento de 1 metro, terá que fazer rodízio. As atividades remotas vão continuar para quem não puder ir à escola. Um levantamento do Jornal Hoje mostra que, além de São Paulo, outros 9 estados retomaram as aulas presenciais. No Distrito Federal e em outras 9 unidades da federação, o retorno dos alunos da rede pública estadual está marcado para ocorrer até o dia 17 de agosto. 7 estados ainda não definiram uma data para a reabertura das escolas. Ontem, em pronunciamento, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez um apelo para a retomada do ensino presencial. Ele citou estudos de organismos internacionais, segundo os quais o fechamento das escolas tem efeitos devastadores na aprendizagem e no aumento da evasão dos alunos. O ministro também afirmou que o governo estabeleceu protocolos sanitários para auxiliar o retorno. O retorno às aulas presenciais é uma necessidade urgente. Precisamos enfrentar juntos os desafios impostos pela pandemia e cumprir com a nossa obrigação de garantir as condições necessárias para o retorno às aulas presenciais, pelo bem dos nossos filhos e pelo futuro de nosso país. A ONG Todos pela Educação disse que será preciso um esforço dos governos e da comunidade escolar para ajudar os estudantes a recuperar o aprendizado comprometido. É fundamental a retomada às aulas presenciais,
Primeiro porque o Brasil ficou muito tempo com escolas fechadas e a aprendizagem regrediu muito entre os alunos brasileiros, aumentou a desigualdade educacional, porque nem todos tinham acesso à internet para acompanhar as aulas remotas. A gente já tinha uma tarefa gigantesca de melhorar a qualidade da educação, agora com 16 meses com escolas fechadas, a nossa tarefa é duplicada, triplicada. Por isso que o trabalho para essa reabertura e para essa recuperação também precisa ser muito forte nos próximos meses e anos. O reencontro entre alunos e professores é fundamental. Um levantamento do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria para o Fundo das Nações Unidas para a Infância mostrou que apenas 2 em cada 10 estudantes brasileiros estão frequentando atividades escolares presenciais. Não só é possível retomar a educação no país, como é necessário e urgente. E vai ser muito importante assegurar que essa volta lide tanto com os danos emocionais a professores e alunos que aconteceram, quanto com as perdas de aprendizagem que, infelizmente, serão e vêm se mostrando enormes. A gente lembra aqui que escola não é só lugar de aprendizagem, né? Para muitas crianças é lugar de alimentação, é onde se encontra comida. Muito importante esse espaço de alimentação, aprendizagem e socialização também. Olha, Manaus começou hoje uma nova e importante fase da vacinação contra a Covid. Todo mundo que tem 18 anos ou mais já pode arregaçar aqui a manga e se proteger, vacina boa e vacina no braço. Essa nova etapa foi aberta com um mutirão, com postos que vão ficar abertos até a meia-noite. Fabrícia e Fernanda chegaram cedo. As duas são amigas de escola, têm 18 anos e estavam ansiosas para serem vacinadas. Filha de uma enfermeira, Fabrícia entende bem a importância da imunização. É um momento muito importante porque a gente está nesse combate, né, ao vírus e é uma chance, né, das coisas melhorarem. Durante o mutirão, que só termina amanhã, 3 pontos de vacinação estão com horário de atendimento estendido até meia-noite. A gente precisa sim tomar a vacina. Todo mundo que está aqui, eu convoco todos os jovens a virem a tomar, se proteger e assim que a gente evite mais mortes e contaminações, etc. A meta é vacinar 60 mil pessoas durante o mutirão, aberto para quem tem 18 anos ou mais. A previsão que nós tínhamos feito era que o último grupo de faixa etária seria até final de agosto. Mas a gente aí nem terminou julho e já estamos nessa faixa etária. Esse é o terceiro mutirão de vacinação feito em Manaus. Mais de 1.300.000 doses de vacina contra a Covid já foram aplicadas na cidade desde o início da campanha. 74% da população adulta vacinável já recebeu a primeira dose e 25% já completaram o ciclo de imunização com a segunda ou a dose única. O Programa Nacional de Imunizações entregou mais doses para o Amazonas para enfrentar um dos momentos mais críticos da pandemia, quando faltaram leitos para atendimento e pacientes morreram por falta de oxigênio. Por isso, está sendo possível, antes de outros locais, abrir a vacinação para todos os adultos. Vacinar esse público mais jovem é extremamente importante por conta do fato de muitas vezes eles terem sintomas leves ou assintomáticos. Então, é um público que pode estar sendo infectado e a gente nem percebe. Então, por isso é importante vaciná-los, eles vão se expor ao vírus, mas a vacinação vai diminuir a transmissão do vírus na sociedade. Vanderlei não esquece o desespero que a cidade enfrentou há 5 meses. E foi com essa lembrança que hoje ele correu para ser um dos primeiros vacinados no mutirão. É uma conquista alcançada, porque da crise que Manaus teve foi trágico e afetou muitas pessoas. Muitos perderam familiares, perderam amigos. E assim, é uma conquista. É isso mesmo. Olha, de Manaus, a gente vai para o Rio de Janeiro, porque lá tem um gás na vacinação contra a Covid, acelerar, né, essa vacinação lá no Complexo da Maré. Isso é mais um estudo importante para comprovar a importância da imunização para barrar a circulação do coronavírus. Para a Flávia, que mora na Maré, a notícia veio como um alívio. Vai estar todo mundo vacinado, né? Com menos risco de contaminação, vai ser ótimo para todo mundo.
O Complexo da Maré é um enorme conjunto formado por 16 favelas, na zona norte do Rio, onde vivem mais de 140 mil pessoas. E foi o local escolhido para um importante estudo. Do dia 29 de julho até 1º de agosto, a primeira dose contra a Covid vai ser antecipada nessas comunidades. O foco é em quem tem entre 18 e 34 anos, faixa etária que ainda não foi vacinada aqui no Rio. A intenção é que até o fim da campanha, todos os adultos que moram na comunidade tenham recebido pelo menos a primeira dose. A Emily, que tem parentes e amigos que vivem na Maré, vibrou com a novidade. Mas achei super importante isso, porque tem muita gente ainda sem vacinação e aguardando, né? A expectativa é antecipar a primeira dose para pelo menos 30 mil moradores da Maré. O projeto não termina com o fim da vacinação. Nos próximos 6 meses, os pesquisadores da Fiocruz vão fazer um estudo com os moradores para acompanhar de perto os resultados da campanha. Avaliar a proteção direta, ou seja, a efetividade da vacina no mundo real, né? Avaliar a proteção indireta, o que a gente chama de imunidade de rebanho, por isso a gente vai ter dois tipos de acompanhamento, um estudo que a gente chama de coorte, com pessoas que estão sintomáticas e assintomáticas. Em outra etapa do estudo, serão aplicados testes de PCR para moradores que buscarem as unidades de saúde entre julho e janeiro do ano que vem. É muito importante que todas as pessoas, todas as organizações, de fato participem desse processo para que ele seja um processo que traga esse retorno de médio e longo prazo para a melhoria da saúde das pessoas. No mês passado, a Prefeitura do Rio e a Fiocruz também fizeram a vacinação em massa dos moradores da Ilha de Paquetá, na zona norte da cidade. Todos acima de 18 anos também receberam a primeira dose. A próxima etapa será vacinar os adolescentes entre 12 e 16 anos, no próximo domingo. No que depender dos moradores da Maré, o sucesso da campanha vai se repetir por aqui. Com certeza. Quanto mais pessoas vacinadas, melhor para todo mundo, né? É isso. O Ministério da Saúde reafirmou hoje que pretende dar a primeira dose da vacina contra a Covid a todos os adultos até o mês de setembro. E o esquema vacinal completo, com 2 doses ou então com a vacina de dose única para os maiores de 18 anos, ainda de acordo com o Ministério, vai ser concluído até o fim do ano. Este pouso ontem à noite em Campinas deve ser o primeiro de um total de 13 todas as noites até o dia 1º de agosto. Trazendo ao Brasil vacinas da Pfizer. Um total de 13 milhões de doses em 10 dias. Até o fim do ano, a empresa deve completar o envio de 200 milhões de doses. Na manhã de hoje, o Instituto Butantan também entregou mais um lote da Coronavac, 1,5 milhão de doses, e chegou a 57 milhões e 600 mil doses enviadas ao Plano Nacional de Imunizações. A meta é chegar a 100 milhões até o fim de agosto. Para os próximos dias, o Ministério da Saúde anuncia a distribuição de quase 4,5 milhões de doses da AstraZeneca Oxford, produzidas pela Fiocruz, e mais de 1 milhão de doses da mesma vacina recebidas do consórcio COVAX Facility. Todas essas entregas são combustível para acelerar a vacinação no Brasil. Este gráfico mostra a média diária de doses aplicadas a cada mês. Em janeiro, quando a imunização começou, foram 145 mil doses por dia. Em 2 meses, a média diária triplicou. Caiu um pouco em maio e passou de 1 milhão por dia em junho. Agora, em julho, a média é de 1.106.000 doses por dia, 7,5 vezes maior do que a média de janeiro. Hoje, a capital paulista começou a imunizar quem tem 32 anos. O Raimundo encarou a fila. Essa espera tem sido de muita ansiedade, me prevenindo muito para que eu chegasse esse dia. Eu nem sei que tipo de vacina que eu vou tomar, mas para mim todas são iguais. Estados como São Paulo já pensam em diminuir as restrições à economia. A boa notícia é que nós temos tido uma queda permanente de internações, de casos e de óbitos, né? Então isso nos remete a ter uma expectativa de não ter necessidade de ampliar restrições, pelo contrário, de ter estudos de avaliar, ampliar as flexibilizações já colocadas pelo Plano São Paulo. Quem vai dizer é exatamente a evolução da pandemia.
Com o aumento da disponibilidade de vacinas, os especialistas dizem que agora é preciso planejar bem, recalibrar o uso delas, principalmente pelo aparecimento de novas variantes do vírus e considerando também a eficácia de cada vacina com uma ou com 2 doses, a imunização completa. Por conta dessas novas variantes, a gente precisa também prestar atenção em pessoas que tenham as 2 doses, esquema completo. Então, também não adianta a gente correr para fazer só a primeira dose e deixar um espaço muito grande, pessoas que não retornaram. Então, os municípios agora têm um dever de casa a fazer para ir atrás desses faltosos, pessoas que deveriam comparecer para tomar a segunda dose e não compareceram, e estão com o esquema incompleto. Isso é muito ruim, porque essas pessoas ficam sob muito risco de adoecerem, precisarem de uma hospitalização, porque o esquema não está completo. Dá uma olhada aí na carteirinha para ver se é hora de tomar a segunda dose. Tem que completar o esquema de imunização com 2 doses em algumas vacinas. Agora vem comigo aqui para o telão ver os números da vacinação no Brasil, que foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa com as secretarias estaduais de saúde. Então temos 1.058.796 pessoas que receberam a primeira dose em 24 horas e 556.593 receberam segunda dose ou então vacina de dose única. Total do dia ficou em 1.615.389. Até agora, temos 91.085.077 pessoas que receberam primeira dose em todo o país. Isso equivale a 43,01% da população. E 34.913.935 pessoas estão completamente imunizadas com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Isto representa 16,49% dos brasileiros. No mapa, a gente vê em verde escuro os estados que mais avançaram na imunização completa. 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, depois vem Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. A gente fala do líder, né, nessa imunização completa, Mato Grosso do Sul. Por lá, o avanço da vacinação contra a Covid está ajudando na recuperação de bares e restaurantes. Valdinei está retomando um hábito que havia deixado de lado durante a pandemia: almoçar fora de casa. Depois que eu tomei a segunda dose, me deu mais confiança para sair, mas está sendo uma volta mais gradual. Nós estamos assim tomando bastante cuidado, mantendo distanciamento, usando máscara. Neste restaurante em Campo Grande, aberto há 2 meses, o movimento tem sido maior que o previsto, mas tudo dentro da capacidade permitida. Deu muito certo e a gente já está alinhando, as coisas já estão acontecendo, já estamos reinvestindo em algumas coisas. E a prioridade agora é o sucesso e a gente trabalhar muito agora daqui para frente. Em média, estabelecimentos que funcionam durante o dia recuperaram 25% do faturamento em todo o estado, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul. Entre os noturnos, o crescimento foi de 50%. Representantes do setor e economistas concordam que essa recuperação só tem sido possível graças a um fator: o avanço da vacinação aqui no estado. E se o ritmo continuar assim, a previsão da associação é que até outubro deste ano, o faturamento desses estabelecimentos atinja patamares de 2019, antes da pandemia. As pessoas já se sentem mais seguras, voltaram a frequentar. Nós vemos muitos idosos voltando para bares e restaurantes que não se via aí nos meses atrás. Então isso se deve, com certeza, ao nível elevado de vacinação do nosso estado. Mato Grosso do Sul está entre os estados que mais vacinam no país. 46% da população adulta já receberam a primeira dose e quase 30% completaram o ciclo de imunização. Ao mesmo tempo, o número de casos, mortes e ocupação de leitos de UTI está em queda. Isso é absolutamente essencial para uma retomada econômica robusta. Então, na medida que a gente vá avançando, na medida que essas novas mortes caiam drasticamente, a gente tem sim uma melhora nessas expectativas, o que ajuda muito a economia no seu processo de retomada. No Brasil, o setor de serviços, que engloba bares e restaurantes, registrou em junho o nível mais alto de confiança desde fevereiro do ano passado.
O índice cresceu 5,3 no mês e chegou a 92,2 pontos, segundo um estudo do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas. Mas esse infectologista alerta que o momento ainda exige cautela. Atividades de bares e restaurantes associadas a aglomerações sem uso de máscara deve ser retomada com bastante cuidado. Não deve se basear na taxa de cobertura vacinal, e sim na transmissão do vírus em uma determinada cidade, em um determinado estado. Em Santos estão ensaiando aí a retomada das feiras, né, no litoral aqui de São Paulo. Então tem uma feira que vai funcionar como evento teste para a retomada do setor de feiras de negócios e também congressos. Rodrigo Nardelli está aqui no Centro de Convenções, onde vai acontecer esse evento, e conta para a gente quais são os critérios, medição de temperatura, teste de Covid, o que mais. Bem-vindo, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Este é o primeiro dos 30 eventos testes que o governo do estado de São Paulo está planejando fazer nos próximos meses. O objetivo é descobrir na prática se já é possível retomar os negócios do setor de eventos. Foram adotados vários protocolos, um deles é a limitação de capacidade. O Centro de Convenções aqui de Santos tem capacidade para 10 mil pessoas, mas para o evento teste foram credenciadas 1.500, mas só 750 pessoas por dia podem entrar. E ao entrar, todos são testados com exame de antígeno. O resultado sai em 20 minutos e só quando o resultado for negativo para a presença do coronavírus, as pessoas são liberadas para entrar. Depois, quem entrou vai continuar sendo monitorado durante 2 semanas para saber se teve ou não a Covid-19. Dentro do Centro de Convenções, o chão está demarcado para as pessoas seguir esses caminhos e evitar o cruzamento, para que não se cruzem. Há também totens com álcool em gel e o uso da máscara é obrigatório. As cadeiras e os estandes estão com um espaçamento de 1,5 metro entre uns e outros. E segundo o presidente da União Brasileira de Feiras, quase metade, 43% dos profissionais que trabalham em feiras de negócios foram demitidos durante a pandemia. O secretário estadual de Turismo de São Paulo acredita que a expectativa agora, com essa retomada nesses próximos dias, nesses próximos meses, com esses eventos, tem uma geração aí de aproximadamente 80 mil empregos. Mas esta volta, esses 80 mil empregos até fevereiro do ano que vem. Mas esta volta, o sucesso da retomada desses eventos vai depender do sucesso destes eventos testes. O daqui de Santos começou hoje e termina amanhã. Eu volto com você aí no estúdio, Maju. Obrigada, Rodrigo. Olha, vem comigo agora para o telão para eu mostrar para você os dados da pandemia no país, consolidados pelo consórcio de veículos de imprensa. Temos o seguinte: em 24 horas, o país registrou 1.425 mortes por Covid e o total, desde o início da pandemia, são 544.302 vidas perdidas por causa da doença. Foram confirmados 574 novos casos de segunda para terça-feira e o total chegou a 19.419.741 diagnósticos. As médias de casos e mortes continuam em queda, então são em média 38.239 casos por dia, menor registro aqui desde 7 de janeiro, queda de 23% na comparação com a média de 2 semanas atrás. Média de mortes é de 1.197 por dia, 19% a menos do que há 2 semanas. A gente completou aí 24 dias seguidos de queda na média de mortes. É a sequência mais longa de toda a pandemia. Até então, o Brasil havia tido no máximo 12 dias seguidos de queda na média de mortes no mês de novembro. Agora já temos o dobro, que bom. Ainda assim, a gente continua acima de 1.000 mortes por dia. Situação pelo país agora a gente vai mostrar para você no nosso mapa. Em vermelho são 2 estados e o Distrito Federal com aumento na média de mortes. Maiores altas foram em Goiás e no Amazonas. 6 estados estão em estabilidade, aparecem aqui em amarelo, e em queda no grupo azul são 18 estados e Rondônia e Amapá tiveram as maiores reduções. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus.
E com a redução das internações por Covid, o sistema de saúde agora tem mais um desafio, que é retomar as cirurgias que foram adiadas por causa da pandemia. De acordo com o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, 1 bilhão de procedimentos médicos estão pendentes aqui no país. Há quase 10 anos, Dona Maria de Lourdes sofre com artrose. Antes da pandemia, ela chegou a operar um dos joelhos. O outro ficou para o começo deste ano. Mas as cirurgias eletivas em Cuiabá tiveram que ser suspensas por causa do avanço da Covid. Fui chamada no hospital, fiz o risco cirúrgico, mas quando fui levar o risco cirúrgico para mostrar para o médico, não deu certo, veio a pandemia, cancelaram tudo. Em maio, o Mato Grosso começou a convocar quase 2.000 pacientes como a Dona Maria para retomar as cirurgias. Pelo menos 14 estados já fizeram o mesmo. Nas contas do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, 1 bilhão de procedimentos médicos, de simples consultas a cirurgias, foram adiados pela pandemia. Aqueles procedimentos, teoricamente, eram eletivos, né, ou seja, aqueles agendados, programados, em boa parte, ele pode se tornar um procedimento de urgência e emergência. Agora, é tentar reorganizar, claro que isso varia de estado para estado, né, de município, de acordo com o perfil epidemiológico no momento que se encontra. O retorno dos procedimentos eletivos também voltou de forma gradativa no Espírito Santo. No Pará, as cirurgias foram suspensas em março, quando foi decretado o lockdown na região metropolitana de Belém. Aos poucos, o serviço começou a retomar. Em São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde informou que os reagendamentos são avaliados caso a caso. Em maio, foram feitas mais de 20.400 cirurgias eletivas no estado. O número já é 42% maior que em maio de 2020, mas ainda está muito abaixo do patamar pré-pandemia. Aqui na Bahia, mais de 50.000 cirurgias eletivas deixaram de ser feitas durante a pandemia, segundo a Secretaria de Saúde do estado. Elas foram suspensas no início do ano passado e só retornaram em setembro, mas 2 meses depois foram interrompidas novamente. E só na semana passada voltaram a ser autorizadas, ainda assim de forma gradativa e com uso racional de medicamentos, como sedativos e bloqueadores musculares. Vamos fazer de forma progressiva pequenos mutirões regionais para poder fazer com que essas pessoas que estão aí sofrendo, que essas pessoas possam ser atendidas o mais rápido possível. Num dos hospitais públicos com maior demanda de procedimentos eletivos na Bahia, os agendamentos voltaram a ser feitos. O paciente recebe a ligação direto de uma central de atendimento informando a data da cirurgia. Realizar cirurgias em turnos alternativos, fazer ações estratégicas nos finais de semana e, com isso, num tempo mais breve possível, nós possamos realmente vencer a essa demanda reprimida. Dona Joelina nem acreditou quando recebeu a ligação informando a data da cirurgia ginecológica, que ela guardava há mais de um ano. Sem saber que eu não ia mais sentir dor, não ia mais ter sangramento, eu fiquei feliz. Galera, nos Estados Unidos, a pandemia reduziu a expectativa de vida dos americanos em 1 ano e meio, segundo dados que foram divulgados hoje, dados federais. É a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos então para Nova York falar sobre isso com o nosso correspondente, o Tiago Eltz. Tiago, aqui me lembra aquela máxima, né, que a gente está debaixo da mesma tempestade, mas em canoas diferentes, porque essa queda aí na expectativa de vida da população americana foi ainda maior entre negros e latinos. Boa tarde. Pois é, boa tarde, Maju, boa tarde a todos. Só porque, como você usou o exemplo da tempestade, eu vou explicar que a gente se abrigou aqui rapidamente. Estamos no meio da tempestade de verão em Nova York. E é isso, a expectativa de vida nos Estados Unidos caiu 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, isso de 2019 para 2020. Era de 78,8 anos, caiu para 77,3 anos em 2020. É a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial e o pior número desde 2013, de lá para cá a expectativa de vida vinha aumentando. Isso tudo por causa da pandemia, mas 2020 teve impactos diferentes em diferentes partes da população. Negros e hispânicos tiveram a redução da expectativa de vida 2 anos maior
do que o dos brancos americanos. Esse é um problema que aumenta agora, uma situação que vinha melhorando nas últimas décadas, né? Essa diferença na expectativa de vida entre brancos e negros nos Estados Unidos vinha se aproximando. Agora a pandemia aumentou novamente a disparidade. Pelo menos esses números não devem persistir. Se a gente olhar para trás, durante a pandemia de 1918 de gripe, a expectativa de vida dos americanos caiu 11 anos, muito pior do que agora. Mas assim que acabou a pandemia, então, esses números voltaram aos patamares anteriores. O problema é que agora a pandemia de Covid não parece estar assim tão perto do fim ou terminando como algumas pessoas esperavam, como a gente vai ver agora na reportagem. Depois de meses de queda, o gráfico que mostra a evolução da Covid nos Estados Unidos tomou um novo rumo em julho. Os números vêm crescendo constantemente. Quase triplicaram desde o começo do mês. Pularam de uma média de cerca de 12.800 novos casos por dia para quase 38 mil. Mais casos, mais hospitalizações e as mortes subiram 48% em relação à semana passada. 300 pessoas morreram ontem no país. A variante Delta, muito mais contagiosa, chegou e se espalhou pelos Estados Unidos. É a responsável agora por 83% das infecções. E essa rápida propagação tem sido atribuída, em parte, à forma como a vacinação emperrou aqui. O país acelerou no começo, mas travou e não conseguiu até agora imunizar nem metade da população. Está em 49%. E os novos casos crescem mais onde há menos vacinados. O Arkansas tem o maior número de novos casos por habitantes. Não por acaso tem um dos piores índices de vacinação do país, com apenas 35% da população imunizada. Mas os casos aumentam nos 50 estados. Mesmo Nova York, que tem um índice alto de vacinação, enfrenta problemas. Imunizou até agora 56% da população. Se olharmos só os adultos, 68% estão vacinados. Parece um bom índice, mas isso quer dizer que cerca de 2 milhões de adultos em Nova York ainda não tomaram a vacina. E os casos aumentam também no estado e principalmente na cidade de Nova York, com mais de 200% de alta nas 2 últimas semanas. Movidos por teorias da conspiração, politização da vacina, fake news ou simplesmente por resistências mais antigas e culturais, uma parte dos americanos continua contra vacinas. E olha que é difícil de encontrar um argumento melhor do que os números. As vacinas aplicadas aqui continuam se mostrando altamente eficientes, mesmo contra a variante Delta. E mesmo que existam casos de pessoas vacinadas e que pegam Covid, virtualmente todas as mortes agora nos Estados Unidos, 99% delas são pessoas que não tinham se vacinado. Jogo duro, gente. Olha, na Austrália, 13 milhões de pessoas estão em um lockdown rígido para conter o aumento de casos de Covid. 3 estados estão agora em isolamento, o que representa metade da população do país. Muitos australianos estão frustrados por terem que enfrentar mais um lockdown pesado, vigiado pela polícia, enquanto outros países desenvolvidos estão fazendo a reabertura. O primeiro-ministro da Austrália, o Scott Morrison, tem sido duramente criticado pela demora na vacinação. Até agora, apenas 11% da população foi totalmente imunizada. As infecções subiram de 78 para 110 hoje, no estado de Nova Gales do Sul, onde fica Sydney, que é a maior cidade australiana. São números pequenos em comparação com outros países, mas a Austrália conseguiu evitar o alto número de mortes por Covid justamente impondo restrições rápidas e rigorosas. E a partir de hoje, só poderão entrar em museus, cinemas e piscinas públicas lá na França as pessoas que apresentarem um certificado de saúde que comprove que elas tomaram a vacina contra a Covid ou que testaram negativo para a doença nas últimas 48 horas. A variante Delta se espalha pela Europa. Na França, quem quiser frequentar os espaços de cultura e lazer nesse verão terá que se vacinar ou fazer testes de Covid a cada 2 dias. A nova forma de combate ao vírus, que começou hoje, torna obrigatório o certificado de saúde para os lugares com mais de 50 pessoas presentes. É uma espécie de passe que deve conter a comprovação de vacina ou um teste negativo das últimas 48 horas. O número das novas infecções em território francês é bem maior do que o esperado.
O ministro da Saúde, Olivier Véran, informou que a propagação do vírus aumentou 150% em uma semana. Nunca vimos isso antes, nem com as outras variantes. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, declarou que a meta que estabeleceu de 40 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose no fim de agosto pode e deve ser alcançada já no final de julho. A França também tornou obrigatórias as vacinas para os profissionais de saúde. A parte da população contrária à vacina é responsável pelo aumento dos casos. Na Itália, a obrigação de vacinar médicos e enfermeiras entrou em vigor em março. Já foram feitas demissões, suspensões e remanejamento para áreas administrativas de quem ainda não aceita a vacina anti-Covid. Amanhã deve sair um decreto tornando obrigatório o certificado de saúde. Será necessário apresentá-lo para entrar em shows, cinema, teatro, viagens, esportes e restaurantes fechados. 35 milhões de pessoas receberam a primeira dose na Itália. Em Portugal, a linha dura prevaleceu. O certificado de saúde é obrigatório para ir a restaurantes em 60 cidades, incluindo Lisboa e Porto. A Grécia também impôs passes para restaurantes, bares e locais culturais. A Alemanha, ao contrário, não estabeleceu nenhum limite. A primeira-ministra Angela Merkel convidou todos os cidadãos a se vacinarem, mas reiterou que a obrigação não está em projetos governamentais. As instituições europeias não estão muito de acordo e preferem regras claras e uniformes para evitar que se repita o trágico inverno de 2020. E olha, estamos aqui na contagem regressiva. Faltam 2 dias apenas para a abertura oficial das Olimpíadas de Tóquio, mas já teve competição e já teve vitória bonita do Brasil, vitória de goleada. Então, vamos ao vivo lá para Tóquio, para a nossa conversa com a Bárbara Coelho. Bárbara, a seleção feminina chegando pé na porta, 5 gols contra a China. Bom dia para você, ou Ohayou gozaimasu. Aprendi aqui do lado de cá também, Bárbara. Gostei de ver. Konnichiwa para você, então, que é boa tarde, como dizem os japoneses, viu? Ohayou gozaimasu aqui para mim, aquele cumprimento que a gente já aprendeu também para a gente fazer juntas aqui no JH. É sempre um prazer, viu, Maju, falar com você. E hoje eu estou num lugar especial, em frente ao Estádio Olímpico, você falou, né? Daqui 2 dias acontece a cerimônia de abertura e a gente está por aqui já fazendo esse aquecimento para a cerimônia. Bom, mas como você citou as meninas, vamos falar desse showzaço da seleção feminina de futebol. A seleção brasileira venceu a China, mas não foi uma vitória qualquer. Foi uma vitória por 5-0, 2 gols da Marta, um jogo que fez muita gente madrugar aí no Brasil, que eu tô sabendo, hein? Olha aí. Torcida japonesa de verde e amarelo para o Brasil se sentir em casa contra a China. Ainda mais quando nossa rainha se torna a primeira mulher a marcar em 5 edições de Olimpíadas. Marta, pé esquerdo. Santo pé esquerdo da Marta. Bem ligada no rebote da goleira chinesa, Debinha ampliou 2-0. O terceiro gol veio em mais uma bola que sobrou para Marta. Teve a chance do terceiro gol, era a bola para bater. Olha o gol! Olha o gol! 3-0 e homenagem para a esposa Toni Deyon. A comemoração foi para Toni, né? E graças a Deus eu pude fazer essa homenagem para ela. Após ter sofrido esse pênalti, Andressa Alves pediu para bater e marcou o 4º gol. E para igualar a melhor estreia brasileira em Jogos Olímpicos, a emoção de Bia Zanerato. Repete-se o placar em cima de Camarões em Londres em 2012. 5-0. Delícia, né, Bárbara? Muito legal ver as meninas jogando aí bem pra caramba, fazendo história, a Marta, né? Agora me conta uma coisa, elas não vão ter muito tempo de descanso, não, né?
Não tem tempo de descanso por aqui. Jogos Olímpicos tem esse ritmo frenético mesmo. O Brasil vai jogar contra a Holanda no próximo sábado. E a Holanda é adversário casca-grossa. A Holanda venceu a Zâmbia, que é uma adversária, sim, desse grupo mais fácil, por 10-3. A Holanda é vice-campeã do mundo, então é um adversário mais complicado. Mas as meninas venceram muito bem a China e tem tudo para repetir essa atuação diante das holandesas. O jogo, Maju, não acontece aqui em Tóquio. Acontece em Miyagi, onde há presença de público restrito e só de residentes da cidade. Mas a gente tem ali alguns torcedores que vão poder apoiar a seleção brasileira. Bom, mas tivemos algumas notícias ruins por aqui hoje, né? Uma principalmente, o tenista Bruno Soares sofreu uma crise de apendicite no voo vindo para cá, saindo do Brasil, vindo para o Japão, enfim. No meio do voo, acabou chegando aqui, sendo cortado da delegação brasileira que vai participar dos Jogos e passou por uma cirurgia. A gente deseja boa sorte para o Bruno Soares, né? Que ele se recupere. O Bruno ia jogar ao lado do Marcelo Melo, que agora vai ter um outro companheiro nas duplas no tênis, que é o Marcelo Demoliner. Então, boa sorte também para a dupla brasileira, que vai representar o Brasil nas duplas mistas. E falando sobre a tocha olímpica, que é um monumento que faz parte dos Jogos Olímpicos, a gente gosta de saber em que cidade já passou, por onde está. A tocha já chegou a Tóquio, passou por várias cidades japonesas e alguns brasileiros tiveram o privilégio de segurar a tocha. O Guilherme Pereira vai contar essas histórias agora pra gente. Olha aí. No dia a dia de uma vida normal no Japão, o Christopher leva um sentimento comum entre brasileiros que vivem aqui. Primeiramente, gratidão. Tive toda a cultura e os costumes japoneses inseridos em mim. Mas ao participar do revezamento da tocha, ele também quis homenagear o Brasil. Nos últimos 4 meses, a chama olímpica passou por várias cidades japonesas e pelas mãos de alguns brasileiros. A Bruna faz questão de trabalhar pelo Japão. Hoje é na organização das Olimpíadas, mas anos atrás foi em uma cidade atingida pelo tsunami em 2011. É igual o Covid, né? Que muitas pessoas perderam a família. É um tempo muito difícil, né? Foi um tempo muito difícil e continua um tempo difícil agora, mas eu pensei positivo, né? Para Taeko, a tocha olímpica representa uma vitória de uma menina que sofreu bullying quando chegou no Japão com apenas 8 anos. O fato de eu ser morena e gordinha, as outras crianças já não queriam mais se aproximar de mim. E no Japão, o Arthur Coimbra teve a chance que ele esperava ter recebido no Rio de Janeiro há 5 anos. Isso me magoou bastante, então me deixou uma lacuna na minha vida, o fato de não poder ter, no meu país, na minha cidade, não ter sido convidado para carregar a tocha. Tudo isso que está acontecendo aqui vai ser uma lembrança inesquecível na minha vida. Para mim foi um momento inesquecível e por isso que eu te digo, eu ontem encerrei meu ciclo no esporte. O que estava faltando, por tudo que aconteceu comigo antes, estava faltando isso. O revezamento da tocha foi cancelado nas ruas de Tóquio por causa do aumento de casos de Covid na cidade. Mas apesar de tudo que aconteceu no último ano, na próxima sexta-feira ela, enfim, vai chegar aqui no Estádio Olímpico para a abertura dos Jogos. Mas teve quem já pôde ficar pertinho dela. Para famosos ou anônimos, japoneses ou não, um momento que será guardado como relíquia. É emocionante, né, ver esse reconhecimento, o carinho dos japoneses com o Zico, com outros brasileiros que participaram do revezamento da tocha. Eu já carreguei, tive essa oportunidade de fazer isso aqui no Brasil. É muito emocionante, é incrível, é uma sensação que é para ficar na história da vida da gente. Agora, Bárbara, voltando a falar das Olimpíadas, softball. Teve visitante inusitado aqui no Brasil, às vezes entra em campo, quero. Quero contar o que entrou em campo aí no softball. Que bom, viu, Maju, que a gente tem a oportunidade de contar isso para o Brasil e aqui no Jornal Hoje, porque muita gente não vai acreditar nessa história, mas, gente, é verdade, é fato, tá? Um urso mesmo, tentou invadir
o estádio em Fukushima, onde estava acontecendo o softball. O softball estreou ontem aí para vocês no Brasil, nos Jogos Olímpicos, e tivemos essa presença inusitada. Então, vamos falar aqui que não foi um invasor qualquer, né? E de acordo com o jornal japonês Sports Watch, os guardas olímpicos que estavam ali fazendo, né, trabalhando durante o jogo, tiveram que tentar espantar o urso. E eles fizeram várias coisas para isso. Colocaram música, fogos de artifício e nada de achar o urso. Olha, gente, para vocês terem uma ideia, os ursos, eles são muito comuns aqui no Japão. Então, assim, enquanto no Brasil a gente fica nessa, Maju, preocupado de um quero-quero, invadir o gramado, um cachorro, um gato, de vez em quando tem alguns memes espalhados por aí, aqui são ursos. Mas eu vou falar uma coisa para você, até agora a gente não sabe se os ursos viram ou não viram, né? O urso, no caso, viu ou não viu a vitória do Japão sobre a Austrália por 8-1. O Japão, que é aí um candidato a ganhar a medalha de ouro no softball, até agora a gente não sabe onde foi parar o urso, mas a história curiosa é que muitos passaram aí, os guardas passaram a noite procurando por onde estaria, né? Por onde andou o urso. E também uma outra coisa que caiu nas redes sociais, a internet adora essas brincadeiras, memes também, é muita gente perguntando, gente, será que o urso pagou ingresso para ir no jogo? De fato, é uma curiosidade aqui do Japão, é muito distante da nossa realidade, mas aconteceu no softball, é verdade, é fato, viu? E bom, falando sobre a preparação dos brasileiros, a gente vai ter aí uma presença muito restrita, não uma presença restrita, né? Uma locomoção restrita, melhor dizendo, dos atletas brasileiros, porque a gente está vivendo uma pandemia mundial, então eles estão ficando assim, na Vila Olímpica ou nas instalações do COB, não podem sair. Então estão o tempo todo tentando fazer aquela comunicação com as torcidas em redes sociais. Mas o COB explicou hoje como isso tem que ser feito. E a gente vai mostrar também para vocês agora. Estica a mão e vai. Mostrar sua vida ali por 15 segundos, que viram 30, 45, 1 minuto. Atleta blogueiro, temos. O atacante Douglas da seleção de vôlei é uma atração à parte. Virou fenômeno antes de entrar em quadra. Fenômeno das redes sociais. Bom dia, Brasil. Boa noite, sei lá. Fui dormir, eu tinha 260 mil seguidores, eu acordei com mais de 500 mil, assim. E aí eu dei uma assustada, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Fruto das brincadeiras, no treino, com o companheiro de quarto, sambando na cama de isopor da vila, outros atletas compartilham as intimidades. A jogadora de vôlei toca piano. A skatista faz aniversário na vila, a surfista malha pesado, alguém da vela corta o cabelo. Tá tudo lá. É muito importante, né, ter essa troca com o fã, com o nosso público, né? A gente sabe que numa Olimpíada existe essa expectativa, né, das pessoas entenderem como é o nosso dia a dia. Não é figura de linguagem, o celular virou extensão da mão. Estamos no país da tecnologia, mais de 90% dos japoneses têm acesso à internet. Mais de 60% são usuários de redes sociais. Tóquio 2021. Históricos também porque são os jogos mais hiperconectados de todos os tempos. Se não pelo público, pelos atletas. Nesse momento, o mundo virtual passa a ser uma preocupação real de todas as delegações. O nadador Bruno Fratos fechou seu perfil numa das redes sociais antes de vir para cá. Quando o maior medalhista brasileiro começou a velejar em mares olímpicos, nem havia redes sociais. Robert Scheidt, hoje, é adepto do aprecie com moderação. Se você for muito fissurado por ficar em mídia social e ficar o tempo inteiro nisso, acho que atrapalha. O Comitê Olímpico diz que não fará censura, mas fez recomendações aos atletas. Entre outros cuidados, a reação a comentários ofensivos na internet, como o que a judoca Rafaela Silva foi vítima em Londres em 2012, e também sobre posicionamentos políticos nas redes. Gera para a gente preocupações, não para criar mais polêmica, não para polarizar, não para gerar exemplos ruins. Ao contrário do exemplo de Douglas, que antes mesmo de desfilar talento em quadra, já ganhou medalha de carisma no mundo virtual. Eu tô muito feliz, vocês não têm noção. Olha, ele é um personagem à parte, sigo nas redes sociais e está divertidíssimo. Agora tem outros jogadores que são até mais experientes, que também adoram uma rede social. É o caso do Daniel Alves, jogador brasileiro que vai defender o Brasil, obviamente, aqui nos Jogos Olímpicos.
O jogo do Brasil, a estreia é amanhã contra a Alemanha, mas ele veste a camisa do São Paulo no Brasil. Aí entrou nas redes sociais, comemorou a vitória do São Paulo na Libertadores, não perdeu a oportunidade, mesmo estando tão distante aqui em Tóquio, para comemorar a vitória do time dele. Lembrando, é claro, que o foco dele está aqui, porque o Brasil entra em campo amanhã contra a Alemanha, 8 horas da manhã, é a estreia da seleção masculina de futebol. E o Daniel falou, é a primeira Olimpíada do Daniel, viu? Ele falou, vamos ouvi-lo. Eu, como todo mundo já me conhece, sou uma pessoa que tem um espírito muito jovem, então, independente da história que se tenha, a primeira vez ela é sempre muito especial e estamos aqui em igualdade de experiência, né, a grande maioria, porque nunca participamos de um evento tão gigantesco e tão importante como esse. E só uma correção aqui, Bárbara, porque a reportagem que a gente exibiu agora das redes sociais foi feita pelo André Galindo e não pelo Carlos Gil, como piscou aí quando você viu no crédito do repórter. E, Bárbara, lembrando aqui também de um posicionamento importante do atacante Paulinho, que falou em rede social sobre desigualdades do Brasil, falou também da religião dele, candomblé, enfim, teve essa coragem. Então, destaco também o Paulinho, atacante, que fez esse pronunciamento às vésperas aí do início dos Jogos. E vamos falar de início dos Jogos agora de 2022, mas já tem anúncio de sede de 2032. Pois é, já andamos muito lá para frente, porque a organização dos Jogos acontece dessa maneira mesmo. Teremos mais uma cidade australiana, Brisbane, vai sediar os Jogos Olímpicos de 2032. Pois é, a terceira cidade australiana que vai ter a honra de receber os Jogos Olímpicos. Aconteceu uma assembleia aqui em Tóquio, com a presença do Comitê Olímpico Internacional, com o presidente da entidade, o Thomas Bach, que nessa assembleia anunciou que Brisbane vai ser então a sede dos Jogos de 32. Brisbane foi a única candidata a receber os Jogos, participou aí da candidatura Fogos lá na Austrália para comemorar essa vitória. E muito legal saber também que a gente já pode olhar para o futuro, né, e saber quem serão as próximas cidades a receber os Jogos Olímpicos. Aí só para recapitular aqui, tá? Não tem Olimpíada agora só lá em 32, não. Em 24, Paris vai receber os Jogos Olímpicos. Em 28, Los Angeles vai ter também o prazer de receber os Jogos Olímpicos. E agora a gente já tem a data de 32. Mas, Ju, 32 é distante demais para a gente, né? A gente pensa, né, 2032, mas é dessa maneira mesmo. A organização começa muito antes. Quero te deixar um beijo, konnichiwa para você e a gente volta a se falar amanhã, viu? É isso, ohayou gozaimasu para você. A gente está aqui te esperando amanhã de volta com mais notícias das Olimpíadas. Obrigada, Bárbara. Bom trabalho por aí, bom descanso, eu acho que agora. Olha, ainda hoje, enchentes provocam a morte de 25 pessoas na China. Aqui no Brasil, um registro incomum. Filhotes de onça pintada no Parque Nacional do Iguaçu, lá no Paraná. E a previsão do tempo para todo o país, com Eliana Marques, região sul, amanheceu gelada de novo. E a seguir, a delegação do Boca Juniors passa a madrugada na delegacia depois da confusão no jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. E disparam as mortes em ações da polícia no mês de junho, lá no Rio de Janeiro. E a CPI da Covid analisa documentos sobre a ação do Ministério da Saúde no Amazonas durante a pandemia. Voltamos já já. A gente volta aqui falando de rolo, briga, confusão. 6 integrantes da delegação do Boca Juniors tiveram que prestar depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais depois de uma confusão ontem à noite no Mineirão. Teve briga, vandalismo lá na área dos vestiários, depois da partida que terminou com a classificação do Atlético para as quartas de final da Libertadores. A delegação do Boca Juniors amanheceu nesta delegacia em Belo Horizonte. O quarteirão foi isolado enquanto parte da equipe prestava depoimento à polícia. O plano era voltar para a Argentina logo depois do jogo de ontem, contra o Atlético Mineiro, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Mas a eliminação do Boca provocou a revolta dos jogadores. A indignação dos argentinos começou aos 17 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Everson, do Atlético, falhou e soltou a bola nos pés de Weigand. O VAR acionou o árbitro de campo porque detectou um impedimento milimétrico de Gonzalez, que na interpretação da arbitragem interferiu no lance.
O gol anulado poderia ter dado a classificação aos argentinos. Mas, depois do 0-0 no tempo normal, a partida foi para os pênaltis. O goleiro Everson defendeu 2 cobranças e fez o gol da classificação do time mineiro para as quartas de final. Inconformada com o resultado, a delegação argentina tentou ir ao vestiário dos árbitros depois da partida. A equipe passou a arremessar grades de proteção em direção aos seguranças do Atlético Mineiro e do Mineirão. Um dos atletas foi flagrado jogando um bebedouro, como mostram imagens da transmissão. Por outro ângulo, é possível ver outros jogadores dando socos em um segurança que também tentava apartar a briga no estádio. A situação só foi controlada com a chegada da PM. Os nossos policiais militares foram ofendidos. Também houve arremesso de objetos contra a guarnição policial militar, que usa de spray de pimenta, que usa do gás lacrimogêneo para dispersar esses jogadores, fazer com que eles retornassem ao interior do vestiário. E a partir dali, a gente pega as filmagens e verifica quem foram efetivamente os autores, tanto das lesões quanto da depredação do patrimônio. Apenas os membros da delegação do Boca Juniors, identificados nas filmagens da confusão, foram obrigados a vir para a delegacia. Eles podem responder por 3 crimes: lesão corporal, agressão e depredação de patrimônio público. Os jogadores pagaram fiança e, depois de 12 horas, deixaram a delegacia. A delegação seguiu direto para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, de onde vai sair o voo para a Argentina esta tarde. Gente, foi isso mesmo, um jogador arremessando lá um bebedouro. Olha, 2 integrantes da delegação do Boca vão responder em liberdade a processo por crime de dano qualificado. Outros 4 assinaram um compromisso de comparecer em uma futura audiência no Juizado Especial Criminal pelos crimes de lesão corporal e também desacato. A gente tentou contato com o Boca Juniors, que ainda não se posicionou. Agora, na internet, o Boca publicou uma nota assinada pelo seu presidente, que é o Jorge Amor, olha o nome, Jorge Amor Ameal, com críticas à arbitragem e dizendo que seus jogadores, comissão técnica e dirigentes do clube foram atingidos fisicamente e atrasados por mais de 12 horas. O Ministério Público do Rio ofereceu mais uma denúncia contra o ex-vereador Jairo de Souza Santos Júnior, o Jairinho. Dessa vez, as acusações incluem o crime de estupro. Jairinho é acusado de ter drogado e abusado sexualmente de uma ex-namorada com quem ele se relacionou de 2014 até o ano passado, 2020. Segundo essa denúncia oferecida ontem, Jairinho também agrediu a ex-companheira diversas vezes, chegando a fraturar o pé dela durante uma briga. O Ministério Público afirma que o ex-vereador usava táticas para aterrorizar, ameaçar e ofender a vítima. Jairinho está preso desde abril pela morte do enteado Henri Borel, de 4 anos. A defesa de Jairinho disse que ainda está analisando a nova denúncia e que, por isso, não iria se manifestar. E no Rio de Janeiro, o número de mortes envolvendo ações da polícia disparou no mês de junho. Na média, morreram 4 pessoas por dia no estado durante operações policiais este ano. São números que chamam a atenção pela violência que representam. 804 pessoas mortas no Rio de Janeiro por intervenção policial nos primeiros 6 meses de 2021. O que dá 4 mortes por dia, em média, de janeiro a junho. Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, a alta é pequena, 3%. Mas diante do número de óbitos registrados em junho do ano passado, o resultado impressiona. São quase 3 vezes mais. Foram 34 mortes por intervenção policial em junho de 2020 contra 97 em junho deste ano. Uma das vítimas foi a jovem Kathleen Romeu, que tinha 24 anos e estava grávida de 4 meses. Ela tinha ido visitar a avó no Complexo do Lince quando levou um tiro de fuzil no tórax. Semana passada, a Polícia Civil fez a reconstituição do caso para tentar descobrir de onde partiu o disparo. Mas o que poderia explicar uma diferença tão grande no número de mortes de um ano para outro? Estudiosos da segurança pública dizem que essas oscilações violentas são resultado de uma política que é movida por muita força e por pouca inteligência. É um Estado que tem adotado cada vez mais a opção do confronto como uma estratégia de segurança pública.
Existe um outro aspecto que precisa ser lembrado, é que durante um tempo a polícia do Rio de Janeiro foi proibida de realizar operações policiais. E aí, quando você tem uma retomada desse tipo de operação, de forma mais pesada, como a gente tem visto no momento, também pode ajudar a explicar essa variação. Em junho do ano passado, o ministro do STF, Edson Fachin, restringiu as operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Pela decisão, que continua em vigor, operações só podem acontecer em casos excepcionais e precisam ser justificadas ao Ministério Público. Em maio, quando morreram 111 pessoas durante ações policiais, uma operação na favela do Jacarezinho ficou marcada como a mais letal da história do Rio. 28 pessoas morreram, inclusive um policial. Num estado de territórios dominados por criminosos fortemente armados, outro destaque é o número de armas apreendidas no primeiro semestre do ano. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio, foram 3.688, sendo 216 fuzis. Por outro lado, os homicídios dolosos, aqueles em que há intenção de matar, caíram 9% no mesmo período. São os menores números já registrados desde 1991. A gente foi questionar quem tem que zelar pela segurança da população, dos policiais, enfim, governo do Estado, que afirmou em nota que a política de segurança do Estado tem como objetivo preservar vidas e é baseada em prevenção, inteligência, investigação e tecnologia. Em Minas Gerais, a família de um jovem está denunciando a abordagem de policiais durante uma operação em uma comunidade de Belo Horizonte. No começo do vídeo, 2 militares da Rotam estão em cima do jovem de 20 anos. O caso foi na sexta-feira da semana passada, mas o vídeo só se tornou público hoje. Gente, está machucando ele, gente! Para! Está machucando ele! Em determinado momento, 3 policiais chegam a ficar em cima de Wesley Melo Vitor. Os parentes dele se desesperam. Wesley, fica calmo! Vai matar o menino! Um dos PMs atira para o alto para conter as pessoas que acompanhavam a ação. A gravação foi feita pela Carolina, que é cunhada de Wesley. Eu cheguei lá, aí os policiais estavam deitados em cima dele. Aí eu já cheguei gritando, pedindo ele para parar, porque ele tinha problema. Aí o policial falou assim, problema de quê? Ele reagiu, ele está devendo alguma coisa. Eu falei assim, não, moço, ele não responde por ele faz tratamento. A dona Rosimeire, mãe de Wesley, diz que o filho faz tratamento para epilepsia. Desde 2003, ele tem esse acompanhamento. Ele está com medo, ele está com vergonha, a gente também, entendeu? Não tem justificativa de ter feito isso com meu filho. É uma abordagem brutal. Os parentes mostraram documentos que comprovam que o rapaz faz acompanhamento com um neurologista e usa medicamento controlado. Wesley não tem passagens pelo sistema prisional. No boletim de ocorrência, os policiais relataram que participavam de uma operação policial de combate ao tráfico de drogas no beco Estrela d'Alva, que fica na comunidade da Serra, quando se depararam com Wesley correndo. Foi aí que a abordagem começou. Ainda segundo o relato dos policiais, o jovem estava nervoso e desobedeceu a ordem de prisão, com falas desconexas. Por isso foi necessário o uso da força. A família de Wesley já procurou a Corregedoria da Polícia para denunciar a ação dos militares. Wesley teve ferimentos no rosto, nos joelhos e no cotovelo e precisou de atendimento médico. O rapaz também foi levado pela família para a Polícia Civil para fazer exames de corpo de delito. É muito despreparo da polícia nesse caso, gente. Olha, a gente entrou em contato com a Polícia Militar de Belo Horizonte, mas até o momento a gente não teve resposta. E a Polícia Federal fez 2 operações em 3 estados para investigar uma possível corrupção e desvio de recursos públicos em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, durante a pandemia. Uma das irregularidades teria ocorrido nos contratos firmados no ano passado com empresas e uma organização social para prestação de serviços em um hospital de campanha. O valor total das contratações ultrapassa 53 milhões de reais. A Prefeitura de Guarulhos disse que todos os contratos seguiram a legislação vigente e que o município sempre teve como objetivo a preservação de vidas. E documentos que foram entregues à CPI da Covid e obtidos aqui pela TV Globo revelam que, no início do ano, um médico que foi enviado pelo Ministério da Saúde lá para Manaus
sugeriu a criação de tendas para indicar remédios que não têm eficácia comprovada, ineficazes, que não funcionam para pacientes com Covid. Naquele momento, o estado do Amazonas estava no auge da crise de saúde pública. A viagem de 11 médicos foi uma iniciativa do Ministério da Saúde e as despesas foram pagas com recursos públicos. Em depoimento ao Ministério Público do Amazonas, a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério, Mayra Pinheiro, admitiu que o objetivo da comitiva era orientar os profissionais de saúde de Manaus sobre a prescrição de remédios sem eficácia comprovada. Esses profissionais elaboraram um relatório, a pedido do Ministério, com sugestões para difundir o uso desses medicamentos em unidades básicas de saúde em Manaus. As recomendações foram enviadas no dia 20 de janeiro a 2 secretários do Ministério e outros integrantes da pasta. E os documentos foram encaminhados à CPI da Covid após a quebra de sigilo dos e-mails da secretária. A mensagem tem o título Relatório UBS Manaus. O técnico do Ministério escreveu: segue o preenchimento do relatório que tinha data para ser preenchido até o dia de hoje, com a finalidade de relatar o que foi encontrado nas visitas das UBSs em Manaus, se adota ou não o tratamento precoce, seguindo com algumas opiniões e possíveis soluções dos médicos voluntários. Segundo o documento, nas visitas realizadas foi constatado que 13 unidades básicas de saúde de Manaus adotavam o tratamento com medicamentos sem eficácia e 7 não adotavam. Um dos médicos voluntários que participaram da comitiva, Gustavo Vinícius Pasquarelli Queiroz, relatou a resistência de colegas para prescrever remédios sem eficácia e sugeriu a criação de tendas de tratamento precoce, onde atuariam profissionais que aderem a esta modalidade terapêutica. Para não haver discordâncias entre as prescrições, sugiro a criação de um kit. O médico voluntário alegou ainda que seria uma forma de ampliar a oferta dos medicamentos. Assim sendo, daríamos a opção dos doentes escolherem e não dos profissionais, visto que atualmente os doentes têm que ter a sorte de ser atendido por um médico prescritor do tratamento precoce. Com as tendas, a decisão fica a cargo dos pacientes. Por fim, mesmo que os colegas locais aceitem o tratamento precoce, as UBSs não disponibilizam as medicações. Algumas unidades não têm nem dipirona. No e-mail também consta o relato de outro médico voluntário. Após visitas feitas no dia 15 de janeiro, auge da crise de oxigênio em Manaus, Luciano Azevedo defendeu, diante da resistência de médicos, que enfermeiros passassem a prescrever medicamentos. Problema: poucos médicos que prescrevem o tratamento precoce. Solução: aumentar o número de profissionais médicos que prescrevem tratamento precoce nas unidades básicas ou dar autonomia de prescrição para os enfermeiros treinados no score clínico associado a treinamento na identificação das fases da doença para prescreverem os pacientes e moradores do mesmo lar. Na avaliação dos senadores da CPI, os e-mails reforçam a contradição do discurso do governo, que afirma que não estimula tratamento específico, mas dá liberdade aos médicos de prescreverem o que acharem adequado. Isso foi dito, inclusive, pela secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, em depoimento à CPI em maio. Vossa Senhoria visitou as unidades básicas de saúde para recomendar aos médicos do SUS o uso do tratamento precoce? Não, senhor. Não visitei as unidades. Não visitou para recomendar o tratamento precoce? Não visitei nenhuma unidade. Houve algum tipo... Não visitou a unidade, mas recomendou o uso do tratamento? Não, o Ministério da Saúde não recomenda, o Ministério da Saúde orienta. Mayra Pinheiro é investigada pela CPI. Para o presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o Estado foi usado como cobaia pelo Ministério da Saúde. Nós investigamos fatos e os fatos estão aí. Agora, a troco de que esses médicos estiveram aqui, nós temos que descobrir. A troco de que usaram o meu estado, o Amazonas e Manaus principalmente, para ser cobaia, porque isso é verdade, cobaia. Utilizaram um tratamento, enquanto as pessoas morriam por falta de oxigênio na minha cidade, no meu estado, utilizaram um tratamento que cientificamente não colaborou absolutamente com nada. Isso é crime contra a vida. A CPI vai a fundo e nós vamos denunciar, nós vamos indiciar essas pessoas que cometeram crime contra a vida e utilizando o povo do Amazonas como cobaia nesse tratamento.
A defesa da compra e uso em massa da cloroquina no Brasil é um dos 7 núcleos de investigação da CPI. Há também núcleos que apuram, por exemplo, o negacionismo, o papel de empresas intermediárias nos negócios de compra de vacinas e a Covaxin. E o Ministério da Saúde foi questionado se as sugestões foram acatadas, mas não quis se manifestar. O infectologista Gustavo Pasquarelli confirmou que fez a sugestão de montar tendas para prescrição de medicamentos que são ineficazes e a gente não conseguiu contato com o médico Luciano Azevedo. Foi publicada hoje no Diário Oficial a indicação do presidente Jair Bolsonaro para que Augusto Aras continue à frente da Procuradoria-Geral da República por mais 2 anos. Aras está no cargo desde setembro de 2019, quando Bolsonaro rompeu uma prática em vigor desde 2003, a de escolher o nome do Procurador-Geral da República a partir de uma lista de 3 eleitos pelos próprios procuradores. Desta vez, Aras também não integrou essa lista tríplice que foi encaminhada pelos pares. A indicação depende agora de aprovação no Senado. Se ele for mantido no cargo, caberá a Aras decidir, por exemplo, quais providências serão adotadas na Justiça a partir das conclusões da CPI da Covid. Aras vai definir também se há elementos ou não para oferecer denúncias à Justiça contra autoridades com foro. A arrecadação de impostos federais no primeiro semestre foi a maior dos últimos 27 anos. O valor chegou a 882 bilhões de reais. Segundo o governo, nesse período, a economia foi pouco afetada pela pandemia. Só no mês de junho, a arrecadação federal teve alta de quase 47%, em comparação com o mesmo mês do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje, em entrevista à Jovem Pan, que com esse resultado o governo vai liberar para os ministérios recursos do orçamento que foram bloqueados no início do ano diante das incertezas sobre as receitas da União. Ao todo, 4,5 bilhões de reais estão bloqueados para o cumprimento do chamado teto de gastos, aquela regra prevista na Constituição que limita o crescimento das despesas do governo. Na mesma entrevista, Bolsonaro afirmou que vai fazer uma pequena mudança ministerial, provavelmente na segunda-feira da semana que vem. E a seguir, enchentes na China matam 25 pessoas. Aqui no Brasil, a região sul amanheceu gelada mais uma vez. A Eliana Marques conta como fica o tempo por todo o país. E um registro incomum, filhotes de onça pintada lá no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Até já! ...25 pessoas morreram depois que fortes chuvas causaram uma enchente na província de Henan, lá na China. Olha as imagens, elas são impressionantes. Esse vagão de metrô na cidade de Changzhou ficou completamente alagado. A composição estava cheia. Os passageiros ficaram presos com água acima da cintura. A água subiu rapidamente dentro dos túneis e por isso encheu também os trens que estavam parados nos trilhos. Do lado de fora de alguns vagões, na plataforma, a correnteza estava muito forte. Entre os mortos estão 12 passageiros que ficaram presos no metrô por causa das enchentes. Segundo as autoridades, mais de 500 pessoas foram resgatadas com vida das estações. Do lado de fora, bairros inteiros ficaram alagados. 100 mil pessoas tiveram que deixar suas casas só em Changzhou. O exército chinês está na província para ajudar na busca por desaparecidos. Desde o fim de semana, chove muito em Henan, o que não é comum para essa época do ano. Chuva na China, fogo nos Estados Unidos. Os incêndios florestais que atingem a costa oeste dos Estados Unidos produziram tanta fumaça, gente, que deixaram o céu encoberto no outro lado do país. Vou chamar de volta aqui Tiago Eltz, em Nova York, para contar como é que pode a fumaça ter chegado aí no Brooklyn. Dá para ver alguma coisa? Como é que está a situação, Tiago? Pois é, chegou aqui no Brooklyn, chegou em Nova York, chegou em Manhattan, chegou na costa leste dos Estados Unidos, como um todo, cruzou o país, né? E a gente, daqui onde a gente está,
a gente fica vendo, dá uma olhada, é como se os prédios ali do horizonte de Manhattan tivessem meio desfocados, né? Eles estão no meio dessa, parece uma neblina, mas é fumaça de queimada lá da costa oeste dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia de quanta fumaça e o quanto ela viajou, essa distância entre a costa oeste aqui é maior do que a extensão do Brasil. Quase 5 mil quilômetros. É como se um incêndio lá na Amazônia estivesse jogando fumaça no Uruguai. Ontem, essa situação aqui estava pior ainda. Os prédios estavam mais escondidos, né? As imagens são mais estranhas, né? A gente teve um pôr do sol avermelhado, a gente teve um alerta de qualidade do ar, né? Porque estava perigoso, podia causar problemas respiratórios. Hoje essa qualidade do ar melhorou um pouquinho, como a gente viu mais cedo aqui, quando eu entrei antes no jornal. Hoje choveu, tem uma previsão de mais chuva na costa leste, de uma frente fria, e aí pode limpar um pouco o ar e dar uma melhorada na situação. Já na costa oeste a situação continua muito complicada. São nesse momento 80 grandes incêndios em 13 estados diferentes, calor extremo, tempo muito seco, continua agravando a situação. O pior dos incêndios desse momento está no Oregon, ele já dura 15 dias e segue, Maju, sem controle. Eu lembrei aqui quando a fumaça também que veio de outro canto do país escureceu a cidade de São Paulo, Tiago. Obrigada pelas informações, pega o guarda-chuva por aí. Bom trabalho para você. Aqui no Brasil, em Mato Grosso, pesquisadores estão testando um radar com tecnologia inovadora para ajudar na prevenção e combate às queimadas no estado, que é o mais atingido pelos incêndios este ano. No meio do campo, essa torre de 15 metros chama a atenção. O sensor, criado por uma associação de Mato Grosso em parceria com a Universidade Federal do Paraná, vai ajudar a detectar áreas com focos de calor num raio de até 40 quilômetros de extensão. Ela foi pensada para ser uma unidade onde nós podemos coletar a maior quantidade de informação do ambiente onde ela se encontra, desde a umidade do solo, umidade do ar, pressão atmosférica, concentração de dióxido de carbono. Após captar as informações, o sistema envia os dados para este aplicativo, usado pelo Corpo de Bombeiros. O banco de dados consegue prever em tempo real se há risco de incêndio e emitir um alerta às equipes. Agilidade que deve ajudar os militares a chegar mais rápido ao local das chamas. Ao todo, serão 20 torres como esta instaladas no Pantanal, que teve 28% da área queimada em 2020. Segundo o INPE, Mato Grosso é o estado que lidera o ranking de focos de calor esse ano. Por isso, a ideia também deve chegar a outros biomas do estado. Na região amazônica, a vantagem do equipamento é identificar o que muitas vezes o monitoramento por imagens não mostra. O satélite tem uma dificuldade em fazer detecções na floresta amazônica, porque há muitas vezes aqueles incêndios rasteiros, a Copa não deixa que os satélites visualize, né? Detecta esses incêndios. A inteligência artificial desenvolvida pelos idealizadores do sensor, que também vai ser objeto de estudo e ensino de crianças em Mato Grosso, chamou a atenção de pesquisadores internacionais e pode ajudar a combater incêndios florestais em outros países. O Eric é PhD pela Universidade de Pepperdine, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde as queimadas causaram muitos prejuízos em 2020. Nós representamos estudantes de diferentes países que estão comprometidos em experimentos científicos e matemáticos para resolver problemas do mundo. Por isso, nós vemos esse projeto como uma oportunidade de juntar nossas forças com os colegas brasileiros. Nós somos capacitados e prontos para fazer, mesmo que por encontros virtuais, qualquer coisa para ajudar. A gente fala de geada aqui no Brasil, né? Acha bonito aquele campo branquinho, mas os agricultores não gostam muito não, né? A geada dos últimos dias complicou ainda mais a situação dos produtores de milho. Por causa da falta de chuva, as perdas em todo o país já passam aí de 10% em média, de acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab. A fina camada de gelo na vegetação já anunciava o que muitos produtores rurais temiam. A geada que chegou a Mato Grosso do Sul no fim do mês de junho complicou ainda mais a situação das lavouras de milho no estado. O resultado foi esse. A folha verde da plantação de milho mais parece uma palha seca.
Na fazenda do produtor rural Paulo Stefanello, em Sidrolândia, no interior de Mato Grosso do Sul, mesmo com o milho comprometido, ele precisou colocar as máquinas no campo. O agricultor estima uma perda de 40% da produção, se comparado com o ano passado. A geada não teve benefício nenhum para nós, porque ela foi geral, entendeu? Nós não tivemos talhão que salvou, né? Todos os talhões pegaram. Os únicos talhões que ela não prejudicou é porque já estavam pronto, o milho já estava pronto. Então esses foram os únicos talhões que salvaram dentro da fazenda. De acordo com dados da Conab, o clima adverso nas regiões produtoras influenciou na produtividade do milho. A colheita da segunda safra do grão deve chegar a quase 67 milhões de toneladas, queda de 10,8% se comparada com o período anterior. A expectativa é de que entrando no mês de agosto, diminua a possibilidade de termos geadas. Mas isso não quer dizer que elas não possam acontecer. Pode sim, é o período propício para isso. Toda essa área de milho já era para ter sido colhida. Isso está acontecendo por causa das chuvas irregulares desde o início do plantio e as geadas que atingiram as lavouras nas últimas semanas. Só que todo esse atraso preocupa bastante o produtor e a chance de ter mais prejuízos é ainda maior. É que conforme o tempo vai passando, mais o milho vai perdendo a qualidade. Na fazenda do Davi, os trabalhos também estão atrasados. Com as mãos, o produtor mostra a diferença de uma espiga saudável e outra prejudicada pelo tempo. Uma tem mais grãos que a outra. No ano passado o clima foi melhor aqui na nossa região, foi boa produtividade. Fechamos uma média aqui na fazenda de 112 sacos por hectare. Esse ano a gente talvez é uns 60, 70 sacos, assim. O produtor rural, ele planta com a esperança sempre, né, de colher bem e ter lucro. Eliana Marques está chegando aqui para conversar conosco. Eliana, frio tá ficando menos frio? Vai até quando esse friozinho? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, essa onda de frio começou a perder força hoje. Mas os meteorologistas avisam, entre o fim de julho e o início de agosto, podemos ter mais uma entrada de ar polar. E desde o fim de semana tem geado no sul. Hoje o gelo cobriu de novo a paisagem de Urupema, na Serra Catarinense. Fez menos frio que ontem, mas a temperatura ainda foi negativa, fez menos 5 graus. Agora à tarde, as máximas se aproximam dos 20 graus lá nas capitais do sul. E nada de chuva em toda a região, sol e ar seco também na maior parte do sudeste, com uma tarde menos fria. Já no centro-oeste faz calor, só que de manhã ainda estava gelado. Goiânia foi a capital do centro-oeste com a maior amplitude térmica. Olha, uma diferença entre a mínima e a máxima de 20 graus. E a tarde está mais quente por causa do predomínio de sol, também das poucas nuvens. Nessa situação, a temperatura sobe rapidamente, enquanto a noite é justamente o contrário. As poucas nuvens favorecem a perda de calor e rápida também, por isso volta a esfriar. E o tempo seco contribui para aumentar essa diferença aí entre a mínima e a máxima. Vejam como a umidade do ar está baixa hoje e em grande parte do país, Maju. Secura em grande parte do Brasil. E onde tem chuva? Olha, chuva pegando a faixa norte da região norte, aqui onde o mapa está verde, vindo até o norte do Ceará, também aqui no litoral leste nordestino, mas é pouca chuva. Chove um pouquinho mais, só onde a gente vê aqui 25 milímetros no litoral sul baiano. No Pará, na cidade de Juruti, uma nuvem comprida, olha, assustou os moradores. É a chamada shelf cloud, traduzindo aí é nuvem prateleira. Normalmente ela precede uma tempestade e o CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, disse que a nuvem pode ter se formado depois de alguma tempestade na região durante a madrugada. Do Pará, vou agora para Rondônia, falando da estiagem no Rio Madeira. A navegação pode sofrer restrições por lá quando o nível do rio ficar abaixo de 4 metros. E isso deve acontecer na segunda quinzena de agosto, segundo o Serviço Geológico do Brasil, que emitiu esse primeiro boletim de estiagem lá para o Rio Madeira. Então, vamos ficar ligados aí nos boletins. E Eliana, amanhã, próximos dias, o que você tem de destaque?
Bom, amanhã, um dia muito parecido com o dia de hoje, o frio continua perdendo força, tanto que a geada fica restrita a essas áreas aqui no sul do país. Então, região da Campanha Gaúcha, onde fica Bagé, a faixa também entre as Serras Gaúcha e Catarinense, onde estão lá Bom Jesus, São Joaquim, se estendendo para áreas do Planalto, de Santa Catarina, até o sul do Paraná, pegando Lages e General Carneiro. General Carneiro, no sul do Paraná, com temperatura negativa amanhã, mínima de -1 grau. E em Salvador, a chuva continua frequente. Tem hoje, continua nos próximos dias e a chuva por lá ganha um pouco de força, olha, na sexta-feira e também no sábado. Falando agora de São Paulo e do Rio, muita gente está reclamando do frio. Por aqui já volta a esquentar, calor mesmo, viu? No fim de semana, pelo menos à tarde, madrugadas frias ainda. Boa, obrigada pela notícia que eu gostei agora, Eliana. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Gente, tem onça pintada pintando no pedaço. Olha só, as câmeras do projeto Onças do Iguaçu registraram 2 filhotes de onça pintada no Parque Nacional do Iguaçu, lá no Paraná. Os pesquisadores acreditam que os animais tenham cerca de 8 meses. Ainda não se sabe o sexo deles. As oncinhas nasceram dentro do Parque Nacional do Iguaçu e parecem estar fortes, saudáveis. Agora o projeto aumentou o número de câmeras na área em que as imagens foram feitas para monitorar justamente esses filhotes e tentar identificar quem é a mãe deles. A onça pintada está na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção aqui no Brasil. Por isso, o registro desses filhotes é tão importante e é comemorado pelos pesquisadores. Chegando na população é sempre uma alegria, um sinal de esperança, é um sinal que os animais estão se reproduzindo. Se os animais estão se reproduzindo, quer dizer que eles estão vivendo num ambiente bom, num ambiente adequado. Essa população de onças sobrevivendo aqui no Parque Nacional do Iguaçu no longo prazo indica uma boa qualidade ambiental, indica que a gente está no caminho certo. Então, para a gente é um sinal de esperança esses 2 novos filhotinhos. E com esse sinal de esperança, a gente termina o JH. Obrigada pela companhia. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, cuidem-se. Até amanhã.